Boa noite. Este sábado, a entrevista Antena 1 Económico a Filipa Galvão, a Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Professora Filipa Galvão, muito obrigada por estar hoje aqui connosco nesta entrevista conjunta com Francisco Ferreira da Silva, do Diário Económico. Cada vez mais é difícil proteger os dados pessoais. No seu caso, o que é que faz para se proteger? Pois eu não esperava começar a entrevista, muito boa noite, antes de mais, com revelação de dados pessoais meus. Mas, enfim, de procedimentos, digamos assim. Exatamente. Eu tenho alguns cuidados. Eu confesso que não sou uma pessoa, por cultura minha, isto é já por prática minha, não sou uma pessoa muito dada a revelar dados pessoais, portanto tenho alguma já natureza reservada, embora, por exemplo, esteja no Facebook, portanto tenho um perfil no Facebook, embora não publico, nem passo muita informação aí, mas apesar de tudo utilizo uma rede social, que é uma coisa já de si, que se presta a muita divulgação de informação pessoal, mesmo quando se apenas as pessoas se manifestam apenas em grupos fechados, vai passando informação, não apenas para membros do grupo, mas naturalmente para o próprio Facebook, que vai retendo a informação e, portanto, vai depois utilizando essa informação e tratando essa informação, porventura, não dentro das normas, pelo menos europeias, de proteção de dados. Depois há outros cuidados de quando vamos às lojas, estabelecimentos comerciais e portanto, quando voltamos a adquirir bens e serviços, de não passarmos informação em excesso e, portanto... Tenha esse cuidado. Tenho esse cuidado. Os cartões das lojas evito, porque implica dar dados pessoais. Quando estou a subscrever um qualquer serviço, peço para se o e-mail, digo, mas não quero receber informação e, portanto, não quero que utilizem depois este meu e-mail para passar para outras empresas. E nunca recebeu a informação? Recebo, que elimino, não faço queixa à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que podia fazer, não faço. Mas fica a pensar, como é que isto chegou aqui, mas não é? Vou eliminar, exatamente, esse tipo de cuidados que ultimamente tem-se falado muito sobre a Comissão Nacional de Proteção de Dados a propósito da chamada lista VIP do Fisco. E quando sobre este assunto esteve no Parlamento, referiu a necessidade de existir uma lei que regulasse o tratamento de dados pela autoridade tributária. Do seu ponto de vista, será suficiente esta legislação e essa lei deveria efetivamente assumir a existência de uma lista VIP? Mas são questões diferentes. De facto, por um lado, parece-nos evidente, depois da inspeção que realizámos aos serviços da Administração Tributária Aduaneira, Autoridade Tributária Aduaneira, detectámos de facto que há uma série de procedimentos internos, de processamento dos dados, de regras quanto ao acesso aos dados, que não estão bem definidos, que estão demasiado aligeirados, vamos dizer assim, e, portanto, que é preciso definir ali uma nova política em termos de segurança de informação e de acesso à informação. E que essa definição de regras pode ser feita para já pela própria Autoridade Tributária Aduaneira, mas que o legislador tem de regular os próprios tratamentos de dados em si, porque a própria informação sensível dos cidadãos, a informação fiscal, não está regulada por lei e também a maior parte dessa informação não assenta, o tratamento dessa informação não assenta numa autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E são desses dois elementos que permitem considerar um tratamento de dados pessoais legítimo quando estamos a falar de dados sensíveis. Ou a lei regula exaustivamente esse tratamento de dados pessoais, ou há uma autorização da Comissão que estabelece essas regras para esse efeito. E a lista VIP? A lista VIP é um problema diferente, isto é... se me permite só esta parte, só para concluir, e portanto o que nós entendemos é que de facto, como o tratamento de dados pessoais, o grosso do tratamento de dados pessoais que a Autoridade Tributária está a fazer não está autorizado pela Comissão e não tem regulação, não encontra ainda regulação legal, é preciso que uma lei venha genericamente definir os diferentes aspectos desse tratamento. Isso ajuda depois também na definição de regras, encontra-se depois aí também um conjunto de regras base para depois serem desenvolvidas em termos de proteção quanto aos procedimentos internos, em termos de segurança da informação e do acesso à informação. A lista VIP é um problema, a lista VIP de contribuintes, portanto aquela lista da alarmística, é uma questão distinta que se prende, portanto, com vou-lhe chamar experiência, enfim, um procedimento que foi criado na autoridade tributária para detectar ou controlar um conjunto de acessos dirigido a um conjunto específico de contribuintes.
E, portanto, vamos lá ver, está relacionado com os acessos. É evidente que deve haver aí um controle dos acessos e deve haver um controle de acessos generalizado, portanto, para todos os cidadãos, um controle de acessos mais rigoroso que aquele que está instituído, porque, desde logo, é um controle, aquele que existe, há um registro de quem acede, mas não havia uma prática de fazer uma regular análise desses acessos e, portanto, verificar quem é que acedeu, quem não acedeu. E, portanto, no fundo, a lista VIP tentaria, se conseguir perceber, esta inspeção tentaria verificar, fazer esse controle de acessos, mas apenas em relação a um conjunto reduzido de contribuintes que, pela natureza das funções públicas que exercem, políticas, estariam mais atreitos ou potencialmente mais atreitos a acessos não justificados, acessos, portanto, que não seriam à partida necessários. Mas faz sentido ela existir, a lista VIP? A Comissão Nacional de Proteção de Dados entende que essa lista, tal como foi prevista e foi implementada, viola o princípio da igualdade e, portanto, desse ponto de vista não nos parece que faça sentido. Esta foi a posição da Comissão, que a Comissão assumiu na deliberação. Mas poderia existir se fosse discutida em Assembleia da República e com o parecer da Comissão É uma opção, ou seja, nós entendemos que uma lista VIP em si mesmo não é uma prática de aplaudir. Digamos assim, em termos de procedimento, não seria uma prática de aplaudir em termos de controle de acesso. Mas é uma opção político-legislativa. Se o legislador entendesse seguir esse caminho, enfim, teria que justificar muito bem, porque, como digo, há aqui um princípio de igualdade que deve garantir a todo o cidadão, independentemente da sua função, o mesmo tipo de proteção em relação aos seus dados pessoais e, sobretudo, aqui a dados sensíveis. Mas essa é uma opção que tem que ser o legislador a fazer. Se quiser diferenciar por razões várias, algum conjunto de contribuintes, enfim, nós depois logo nos pronunciaremos em sede de parecer no procedimento legislativo. Claro. A vossa inspeção durou, tanto quanto sei, uma semana. Se tivessem mais tempo e mais meios, pensa que teria conseguido encontrar mais deficiências ou pelo menos ter uma noção mais exata do que está a acontecer dentro da autoridade tributária? Vamos lá ver. A inspeção propriamente dita da deslocação ao local e, portanto, recolha de informação no local, sim, durou uma semana. Depois ainda houve análise dos elementos que foram recolhidos, portanto, que de alguma forma ainda correspondem a esse procedimento associado à inspeção, e depois então a elaboração do relatório e, portanto, isso levou mais alguns dias ainda. É evidente que a Comissão a Comissão tem vindo a chamar a atenção para isso, também por meu meio, uma falta de recursos humanos notória, gritante, e portanto há de facto necessidade de reforço de peritos, desde logo, quer no plano informático, quer também no plano dos juristas, para que estes procedimentos possam ser mais eficazes e em maior número, portanto, a diferentes organismos que não tão selecionados ou tão dirigidos a específicas entidades administrativas ou entidades privadas. Mas vai prolongar esta investigação? Esta investigação está, no essencial, está concluída. Depois há um outro pormenor que pode exigir nova intervenção, nova verificação por parte da Comissão, mas quanto a essa parte, o essencial está verificado. Mas em relação depois, depois temos que verificar quando a autoridade tributária encontrar soluções, porque foi a nossa determinação é que encontrassem soluções, portanto, para resolver este problema dos acessos e, portanto, para garantir um controle dos acessos. Vamos depois naturalmente acompanhar, verificar se essas medidas que vão ser encontradas, enfim, que eles vão propor, se são as mais adequadas, e isso vamos ter que depois verificar. Em relação às deficiências que encontraram, para além de e-mails apagados, também houve mentiras em algumas declarações que vos foram feitas. Declarações contraditórias, sim. Contraditórias, pronto. Que isso vai ser objeto de nova investigação? Vai ter algum desenvolvimento? Da nossa parte não. Mas deveria ter da parte da autoridade tributária? Sim, eu tanto quanto sei, a autoridade tributária está de resto a analisar isso, isto é, o facto de declarações contraditórias de titulares de órgãos dentro da autoridade tributária e, portanto, a autoridade tributária, a própria inspeção, admito que a própria Inspeção-Geral de Finanças também tenha, ao analisar o procedimento, possa detectar alguma coisa, não sei. Nós ficámos um pouco com a ideia, depois de ler o relatório da Comissão, que aquilo era um pouco o faroeste, porque se havia pessoas de fora e mais de 2.300 pessoas que têm acesso aos dados fiscais de todos nós, contribuintes, e mais alguns milhares dentro da própria autoridade tributária, aquilo era um pouco o faroeste, porque não... Vamos lá ver... haver acesso de terceiros, como dizem, ou seja, de empresas privadas que fazem algum processamento de dados da autoridade tributária, não é em si mesmo censurável só por si, porque isso ocorre
pelo facto da administração pública não ter ela própria meios, recursos humanos, e portanto tem que recorrer ao outsourcing, portanto recorrer à subcontratação. O problema é manterem essas autorizações. O problema está em não se perceber porque é que há dentro de cada empresa que faz esse processamento de dados pessoais, porque não são apenas aquelas que estavam indicadas na deliberação, há muitas mais. Essas só foram destacadas pelo número de pessoas que dentro da própria empresa tinham acesso. É não se compreender porque é que dentro de cada empresa há um número tão elevado de pessoas com perfil de acesso aos dados sensíveis dos cidadãos. É basicamente isso, não é? Esta questão da lista VIP, depois, na verdade, as suspeitas, enfim, da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou a vigilância da Comissão relativamente ao fisco, anteriormente, penso que já havia aqui um alerta relativamente à e-fatura. Eu gostava de lhe perguntar como é que está esse processo e se já chegaram a conclusões. Eu sobre esse processo posso dizer pouco porque ainda está em curso, isto é, tivemos algumas queixas de cidadãos em relação a alguns tratamentos de dados no âmbito do sistema e-fatura e, portanto, estamos a verificar como é que está a processar ou como é que está a ser feito o processamento de dados nesse sistema e-fatura e fizemos uma inspeção, a parte da inspeção já está feita, julgo que não é preciso fazer mais nenhuma diligência e estamos, portanto, agora na fase de elaboração do relatório para depois ser emitida a deliberação. E, portanto, enfim, é um procedimento que nós estamos a acompanhar desde o início, ou mais ou menos desde o início, não exatamente desde o início, mas quando o sistema foi avançado, portanto, temos vindo a acompanhar, temos corrigido algumas falhas, quando foram detectadas em 2013 algumas falhas, houve correção das falhas por nós detectadas, houve correção por parte da autoridade tributária e agora estamos à espera. O que é que pode estar aí em causa, em concreto? Eu não posso, como digo, não quero falar do processo que está em análise. São coisas de natureza variada, enfim, e portanto temos que verificar se está tudo a processar-se de facto como deve ser. E quanto a esse processo não queria mesmo falar muito mais. Em todo caso, apesar de tudo, e deixe-me só dizer isto para sossegar quem nos está a ouvir e ver. Aos dados do e-fatura, que são dados extremamente sensíveis porque revelam muito da nossa vida privada, porque tem tudo o que nós compramos ao longo de um dia, porque tem os dados de saúde, enfim, pelo menos alguma informação de saúde. Esse era um dos grandes e, portanto, a esses dados, que são dados de facto muito sensíveis porque revelam muito da nossa vida privada, o acesso é mais limitado e, portanto, não é o mesmo número de funcionários ou de terceiros que acedem à informação sensível em geral que a autoridade tributária dispõe sobre os cidadãos, não é esse mesmo número de cidadãos que acede a esta informação do dado do sistema e-fatura, apesar de tudo isso. E segundo percebi, o Fisco tem estado a fazer correções, ou seja, tem estado a acolher as observações da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Por regra, vai seguindo. Coloca-se também muitas vezes a questão relativamente, aliás, todo este problema da lista VIP, eu acho que alertou um bocadinho o cidadão para a proteção dos seus dados pessoais. E depois começamos a pensar, então isto e mais aquilo, e chegamos ao cartão do cidadão. E também à gestão que é feita do cartão de cidadão e ao acesso e à sua utilização, nomeadamente através da chave móvel digital e, no fundo, do que será o rastrear de todos os passos que o cidadão dá relativamente, sempre que utiliza o seu cartão de cidadão. Esta questão levanta também problemas para a Comissão Nacional de Proteção de Dados? Vamos lá ver, a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem acompanhado todas estas propostas legislativas que depois vão sendo aprovadas no sentido de modernizar a administração pública, o que é sempre de louvar, mas que de facto tem um impacto na privacidade dos cidadãos que não é deficiente, isto é, não pode ser ignorado, tem de facto de estar aqui alguma atenção. E alguns desses aspectos foram tratados a propósito do cartão de cidadão, pela informação que o próprio já aguarda e que, portanto, permite concentrar, digamos, portas de acesso à informação dos cidadãos, mas, por outro lado, também pela posterior evolução, como estava a falar, do balcão único eletrónico ou de outros portais que a administração pública tem, ou que o Governo tem procurado criar para a administração pública para modernizar e tornar mais eficiente a administração pública. E se isso traz vantagens, porque o cidadão terá mais facilidade de contacto e de acesso à administração pública, por outro lado, traz de facto a desvantagem de termos maiores riscos para a privacidade. Não quero com isso dizer que automaticamente a vida dos cidadãos fique devassada pela utilização desses portais, não é isso, mas o que isso significa é que há uma porta única, digamos, de acesso a um conjunto de informação e, portanto, que fica ali, por via da internet, que fica, portanto, em rede aberta, que fica, portanto, fragilizada, suscetível, portanto, de uma entrada, de um acesso por essa
acesso havia à informação do cidadão. Nesta lógica, quanto mais dispersa tiver a informação, mais segura ela está, porque se eu conseguir entrar, digamos, na informação que está no bloco A, não consigo chegar à do B, C e D. Se eu tiver uma única porta para todos estes blocos de informação, aí entrando... Está a referir-se à Agência para a Modernização Administrativa? Estou-me a referir a todos estes sistemas que têm sido avançados por via legislativa para efeito de modernização da administração pública, que são propostos pelo Governo e que depois alguns são, de facto, geridos pela Agência de Modernização Administrativa. Mas, enfim, estou-me a referir a todos estes sistemas. Mas está a querer dizer que não foi testado suficientemente todos estes mecanismos? Não, o que eu estou a dizer é que eu acho que às vezes o legislador avança para soluções que são soluções que que implicam a utilização de tecnologia, em que, enfim, a tecnologia em si mesma está testada, está experimentada, mas não está muito pensada do ponto de vista de impacto sobre a privacidade dos cidadãos. E, portanto, que é preciso estudar isso antes. Isto é preciso pensar bem nos impactos que daí decorrem para a privacidade dos cidadãos antes de se implementar essas medidas. É mais isso. E de se fazerem as opções político-legislativas, basicamente. É mais isso. Que é, de resto, uma das orientações daquilo que vem previsto no projeto de regulamento europeu sobre proteção de dados que está em preparação na União Europeia para substituir a velha diretiva, e que, precisamente, para uma série de áreas que sugere ou começa a apontar como caminho ou como sugestão, em alguns casos, noutros casos será mesmo obrigatório, a realização de estudos de impacto sobre a privacidade das tecnologias que vão sendo desenvolvidas, porque elas de facto têm impactos que mesmo nós na Comissão temos às vezes dificuldade em perceber até onde é que se pode ir com certo tipo de tecnologias. É preciso estudar, é preciso parar para estudar. Portanto, houve déficit de estudo de impacto dessas tecnologias? Eu não tenho absoluta certeza de que tenham sido feitos, enfim, todos os estudos que deviam ser feitos nessa matéria. Supostamente assim. A Comissão deve ser informada. A Comissão acompanha, isto é, quando são enviados, acompanha neste sentido, quando são enviados os projetos de legislação, e eles têm sempre sido enviados à Comissão, nesta área, quando são enviados à Comissão para apreciação em sede de procedimento legislativo, emite o seu parecer e chama a atenção para isso. Não está demonstrada a segurança aqui da informação, não se consegue perceber como é que é feita. Mas depois não acompanha se efetivamente as suas recomendações são depois muitas vezes o legislador acata, outras, isto é, altera algumas regras ou sustém o procedimento legislativo para presumo que para eventual aprofundamento das questões, outras vezes as coisas saem tal e qual, nos diplomas, tudo depende enfim, vai variando de caso para caso. Depois, em termos de implementação, também regra geral, há nessas áreas de administração administrativa algum cuidado em procurar a colaboração da Comissão, sendo é certo que a Comissão também tem alguma limitação, como digo, de recursos para conseguir dar resposta imediata às solicitações. Mas em relação ao cartão do cidadão, há ou não há um risco de, efetivamente, neste momento, quando utilizamos a tal chave digital móvel, enfim, ela também é ainda limitada o acesso, de efetivamente a administração pública conseguir perceber quase tudo aquilo que fazemos na nossa vida? Nós alertamos para alguns desses riscos e a solução legislativa pareceu querer salvaguardar isso e, portanto, a própria norma proíbe essa possibilidade de rastreamento. Não sei se do ponto de vista técnico é absolutamente impossível fazer este rastreamento, não é? Há uma proibição legal de que esse rastreamento seja feito e, portanto, é a única garantia, digamos, que temos assim objetiva. Mas na prática não se sabe o que é letra de lei, portanto não são os fatos. Pode acontecer o mesmo que acontece na autoridade tributária, não é? Enfim, são coisas diferentes, mas Sim, quer dizer, é preciso depois naturalmente acompanhar, verificar como é que está a ser implementado e, portanto, ir fazendo esses controles. E para isso vão-se prevendo também algumas medidas para que seja possível controlar o que é feito com essa informação e que tipo de acesso a essa informação é que há. Na altura, quando foi à Comissão Parlamentar, referiu que devido à falta de meios ainda não tinha conseguido dar início também a uma inspeção à Segurança Social. Já conseguiu avançar com isso? Começámos a dar os primeiros passos, portanto estamos a iniciar esse procedimento de investigação, porque não é só a Segurança Social, depois há outro, foi a propósito de facto de acesso a dados de contribuintes, mas de cidadãos, mas há outros organismos públicos que nós também temos e que já tínhamos previsto no nosso plano de atividades controlar alguns dos tratamentos de dados pessoais que realizam, nós não conseguimos verificar todos.
outras entidades, é sobretudo em função da sensibilidade dos dados, também temos que verificar algumas coisas na saúde, é sobretudo atendendo à sensibilidade dos dados que estão ali em causa, porque nem todos os dados têm merecem, por parte do legislador, o mesmo nível de proteção, e portanto em função dessa especial sensibilidade dos dados e da dimensão das organizações que ali estão em causa, portanto tratam muitos dados de muitos cidadãos, ver como é que as coisas estão a ocorrer, sim, portanto a saúde também será eventualmente uma dessas áreas que está prevista. E depois entidades privadas. Qual é a área que tem mais queixas na Comissão Nacional de Proteção de Dados? Diria que é em matéria de videovigilância, por ser uma coisa mais evidente, em que as pessoas se apercebem do que lhes está a acontecer. Mas empresas? Em geral. Nas empresas não lhe sei dizer bem. Mas sim, mas nas empresas também a videovigilância, sobre os trabalhadores também se queixam bastante disso, sim. E nesse aspecto, normalmente qual é a intervenção da Comissão? Geralmente concluindo-se que se verifica de facto ali alguma ilicitude no tratamento de dados pessoais, aplicação de uma coima e correção da situação. Há algum caso que já tenha chocado particularmente relativamente a essa matéria? Já quase pouca coisa me choca, para dizer a verdade. Então, já não sei dizer. Não estou a recordar assim. Mas deixaram de ser da vossa alçada, por exemplo, a videovigilância nas ruas, passou a ser nos espaços públicos, sim. Nos espaços públicos. Nós temos ainda interferência no procedimento, enfim, o mesmo tipo de intervenção que tínhamos, que é por via de emissão de parecer. A diferença é que o parecer agora não é vinculativo na maior parte dos casos, só numa situação excepcional. Portanto, mesmo que não concordem, as coisas podem avançar. Naturalmente. E agrada-lhe isso? Essa é uma questão que o legislador ponderou e a Comissão na altura manifestou-se, não estava eu ainda na Comissão, mas a Comissão na altura manifestou-se de forma veemente quanto a essa questão. O legislador fez a ponderação que entendeu fazer e ficou consagrado na lei. E essa questão agora temos que saber viver com o que a lei nos dá. Mas não sente por vezes que não se dá a devida relevância que se devia dar à Comissão Nacional de Proteção de Dados? Não se dá por quem de direito? Pelo Estado, pelas próprias entidades públicas, pelo próprio legislador? Isso é um problema geral de termos uma entidade administrativa independente que, por regra, quando fala, isto é, quando libera, não costuma agradar aos destinatários das deliberações, não é? Em geral, sejam eles pareceres em procedimentos legislativos, seja deliberações dirigidas a empresas ou entidades públicas ou cidadãos, geralmente essas deliberações não são simpáticas porque, para quem delas é notificado, porque, na verdade, vem sempre algum juízo de censura em relação a alguma das soluções propostas ou a alguns comportamentos adotados. E, portanto, isso é um problema que qualquer entidade administrativa independente tem, desse ponto de vista quando tem este tipo de intervenções. O que nós nos queixamos não é propriamente nós sermos ouvidos, não sermos ouvidos, sermos seguidos, não sermos seguidos. É da pouca atenção que é dada à questão da proteção de dados pessoais, da pouca cultura, digamos, uma cultura pouco voltada para esta matéria de proteção de dados pessoais. É uma questão do país, é uma questão de cultura do país. É uma questão de cultura do país. E que pode ser trabalhada, enfim, nós já fizemos ao longo dos anos, os 20 anos de comissão foram feitos muitos esforços no sentido de sensibilização, desde logo ao nível das próprias crianças nas escolas, uns projetos muito avançados na altura, depois foram copiados até nos restantes países europeus, para sensibilização para esta questão da proteção de dados pessoais. Enfim, temos feito o que podemos desse ponto de vista em termos de sensibilização, mas naturalmente que se pode sempre fazer mais. Agora, parece-nos que o grande trabalho tem de ser feito dentro das próprias entidades que fazem o tratamento de dados pessoais assim, em massa, em grande quantidade, e no plano legislativo. Acho que o legislador tem que ter uma maior preocupação com estas questões. Não é? A verdade é que também não tendo meios, e já aqui o referiu várias vezes, e referiu também na Assembleia da República, não ter meios significa também não ter poder, ou pelo menos não ter o poder para fazer aquilo que é suposto fazer. É evidente que se nós tivéssemos o número de funcionários que estava previsto inicialmente no regulamento que criou o mapa, agora não tenho aqui os números, mas para lhe dizer que, não sei dizer assim com exatidão, mas na altura em que foi criada a Comissão e que foi criado, portanto foi aprovado um regulamento que previa o número de trabalhadores, andaria à volta de 40 trabalhadores, neste momento nós temos 25 trabalhadores. Só para perceber, isto é, numa altura em que os processos eram cerca de 2.000 por ano, neste momento os processos são cerca de 15.000 por ano e temos ainda menos trabalhadores que tínhamos do que estava inicialmente previsto. Não é? Se compararmos com os nossos congéneres europeus, atendendo ao número de cidadãos por país, aquilo que seria a média, enfim, de trabalhadores que nós deveríamos ter, em função, portanto, dessa média, aquilo que seria o número de trabalhadores seria
quase o triplo, não chega bem ao triplo, mas quase o triplo de trabalhadores que temos neste momento. Estamos, portanto, muito aquém desse ponto de vista. De facto, nós tivéssemos mais meios, que nós temos, ainda por cima, caricato, nós temos recursos financeiros, nós não conseguimos gastar, porque não, enfim, aos constrangimentos à despesa pública não permitem fazer essa despesa e investir em recursos humanos. Mas se tivéssemos mais recursos, evidentemente que as fiscalizações eram muito mais regulares sobre organismos públicos e sobre entidades privadas e, portanto, evidentemente que a pressão... Tem que tomar opções, não é? Exatamente. A pressão, desse ponto de vista, sobre a comunidade para a questão da proteção de dados pessoais era muito maior da nossa parte. Nas empresas privadas, e voltando aqui um pouco ao princípio do que foi a nossa conversa, nós todos sentimos que damos dados pessoais a empresas de serviços básicos como a eletricidade, a água, os telefones, etc. E que depois não sabemos se há uma transmissão desses dados a entidades terceiras ou se há aqui uma venda de bases de dados ilegais. O certo é que todos recebemos muita publicidade, muito marketing por vias de empresas a quem nunca demos os nossos dados. Como é que isso está a ser tratado? Nós precisamente pensamos fazer este ano algumas inspeções também nessa área para verificar como é que está a ser feita essa recolha de dados e depois o envio de dados ou a utilização dos dados pessoais dos cidadãos para envio de marketing. Nós temos aqui um problema de base que é o seguinte, durante algum tempo havia uma outra lei que permitia de facto a construção de bases de dados e que tinha um regime diferente quanto à disponibilização, portanto à possibilidade de utilização dessas bases de dados para marketing. A lei com a alteração legal que entretanto ocorreu, o regime hoje é um bocadinho diferente e algumas empresas ainda não se aperceberam disso. Eu julgo que também em parte essa explicação pode encontrar-se aí. A ignorância da lei não desculpa seguramente aqui, não afasta. As coimas são hoje mais... As coimas são muito mais pesadas, porque é a transposição de uma diretiva mais recente da União Europeia, portanto as coimas já são mais pesadas e o regime jurídico neste momento é de que para eu poder utilizar portanto enviar mensagens de marketing por via de e-mail, por telefone, por SMS para os cidadãos, tenho de ter o consentimento específico dos cidadãos, ou seja, tem que ter um consentimento e o consentimento no direito, seja na proteção de dados, seja noutra área qualquer direito, a declaração de consentimento tem de ser específica, tem que ser dirigida para aquela finalidade. E se for entre empresas do mesmo grupo? Não ser aquela empresa, mas ser uma empresa do mesmo grupo? A lógica é, se é uma pessoa coletiva distinta, é uma pessoa coletiva distinta. E, portanto, o que acontece é que para a mesma pessoa coletiva, isto é, perante para aquele mesmo estabelecimento comercial, vou-lhe chamar assim para simplificar, perante aquele estabelecimento comercial, eu como cliente posso receber e-mail, se não me opuser, há aqui um direito de oposição, não tenho que dar o consentimento para receber marketing para produtos similares àqueles que adquiri. Agora, se for para produtos muito diferentes, já tenho que ter o meu consentimento prévio. E se for para passar para outras empresas, já precisa mesmo do meu consentimento específico. E se for para marketing político? A lógica para nós é exatamente a mesma. O marketing político é uma forma de marketing e, portanto, cabe também no âmbito dessa lei, da lei sobre privacidade, da proteção da privacidade nas comunicações eletrónicas e, portanto, quanto a isso não temos também... Tem que ser dada uma autorização específica nesse caso. Um consentimento específico nesse caso. Tivemos muito recentemente a questão das primárias no PS, avizinha-se agora eleições legislativas, está à espera de receber mais queixas nesse sentido. Eu espero que haja o bom senso de não se recorrer a tanto, de resto esse problema também já se colocou nas autárquicas anteriores, que haja o bom senso de não recorrer a estas comunicações eletrónicas para esse tipo feito sem o consentimento dos cidadãos. É que, de facto... as pessoas sentem-se incomodadas e, portanto, a lei que protege, a lei claramente quer prevenir este tipo de situações, as pessoas sentem-se incomodadas e, portanto, isso além de mais implica um volume considerável de queixas na Comissão que depois têm de ser tramitadas. E as coimas são iguais para os partidos políticos como são para as empresas, entre 5 mil euros, salvo erro, e 5 milhões? São pessoas coletivas. Portanto, não há razão para diferenciar. E é fácil fazer a prova? Quando há prova, quando as pessoas mantêm a prova, sim, é muito fácil fazê-la quando se trata de SMS ou e-mails, se conseguirem fazer um print screen, reterem essa prova, isso é fácil. Sim. A verdade é que a professora tem vindo também a falar da existência de um verdadeiro negócio legal de venda de bases de dados pessoais. Isto é mesmo assim?
Eu diria que aquilo que nós vamos, isto é, vamos lá ver, quando temos esta situação de envio de marketing a partir de bases de dados que não estavam na disponibilidade dessa empresa desde o início, já não eram clientes seus, o que é alegado é que comprámos esta base de dados e, portanto, pagámos X para esta base de dados. Eu não digo que a venda, depende do que estamos a falar. Pode haver bases de dados que podem, de facto, ser vendidas com informação, depende do que estiver em causa, mas é preciso verificar os consentimentos, o que é que está na base desses consentimentos, porque o facto de eu ter dado consentimento para uma determinada finalidade não significa que possa ser utilizada para outra. E o problema é esse, é que quando as empresas vendem bases de dados, vendem-nas com informação de que está tudo lícito, que pode porque ser até tem a vossa autorização. Em alguns casos não é autorização, tem uma mera notificam simplesmente, e portanto é um registro, mas não há apreciação, não há controle prévio, verdadeiramente. E, portanto, estão convencidos, ou enfim, convencem a quem vendem que podem fazer o envio das comunicações sem qualquer problema. Mas a verdade é que a lei é clara quanto a isso. Só podem enviar se houver consentimento. E, portanto, é para aquela específica finalidade, é diferente, já não pode ser feito. Agora, isto está... enfim, relacionado aqui com há aqui outro problema, porque isto é uma coisa, é um plano. O outro plano é a construção de bases de dados a partir de informação que é retirada, que é outra coisa que nos preocupa bastante, que é retirada de listagens, de listas de cidadãos que são indexes, que são publicados na internet, muitas vezes pelas entidades públicas, com base na lei, a própria lei que prevê a publicação na internet de bases de dados de cidadãos pelas mais variadas razões, pela atividade comercial que desempenham, pelo que seja, com registros ali publicitados. E há empresas que constroem a partir dessas listagens bases de dados, que vão buscar informação a vários pontos, a várias fontes de informação dentro da própria internet, e com isso, com essa informação, repara, informação que em si mesma não tem dados sensíveis e, portanto, não merece uma especial proteção, mas depois as empresas com isso tudo conseguem recolher tanta informação, conseguem construir uma base de dados nova, com a informação que têm, conseguem perceber como é a vida privada dos cidadãos que ali vêm elencados e, portanto, conseguem criar uma listagem que já é, no fundo, já tem informação sensível e depois vendem-na, utilizam-na, sem que a Comissão tenha meios, propriamente, para conseguir controlar isso. Isto é uma questão que nós temos alertado várias vezes o Estado, portanto, o legislador para esta questão, porque há uma prática de, invocando uma ideia de transparência da administração, publicitar estas bases de dados. E é preciso ter alguma calma nisto, porque estas listagens podem, de facto, ter outras utilizações e, portanto, é preciso que... Um caso concreto, professora? Tem listas de cidadãos por tudo e por nada, tem listas tem listas das AMAs, tem as listas dos comerciantes, tem as listas dos devedores, tem as listas, não faltam listagens de listas de agricultores, de produtores de não sei o quê, dos praticantes de tauromaquia, do que seja. Portanto, tem listagens de cidadãos pelas mais variadas razões. As empresas conseguem a partir dali criar um perfil muito rigoroso, quase muito exato, digamos, dos cidadãos, juntam a isso informação que o próprio vai voluntariamente disponibilizando na internet, seja pelos sites que se consulta e que os motores de busca guardam essa informação e também a vendem, pelos sites de consulta, seja pelas redes sociais. Portanto, vão conseguindo construir aí informação. Perfil, quase. Perfil, exatamente, do cidadão, e que revela muita informação e depois é vendido. Isto é extremamente difícil depois de controlar. Como é que se pode, então, já fez essas recomendações ao Estado, eu acho que a primeira, enfim, além da sensibilização das pessoas para esta questão, para o cuidado que têm na divulgação da informação, acho que a primeira preocupação tem que ser no plano legislativo de ponderar bem se é preciso publicar estas listagens ou não na internet. E se for preciso publicar, que não seja em rede, que não seja, portanto, indexado a motores de busca, que haja ali algum controle para evitar esta construção de perfis. Porque aí a Comissão não dá parecer, não é? Nessa matéria. A Comissão deve dar parecer, sobretudo, sobre tratamento de dados pessoais. Portanto, construção de listas e publicitação de listas são tratamentos de dados pessoais. Diria, por regra vou dizer que sim. Agora, só esta precisão. É preciso ver que a transparência administrativa é de facto um valor importante numa democracia, mas que só deve ser publicitado aquilo que de facto está ao serviço desse controle democrático da atuação da administração pública. Gestão pública, decisões públicas de contratação, de A, de B ou de C, aí sim é preciso verificar se houve isenção e se há verdadeira, e há cuidado na utilização do dinheiro público. É para isso que serve a transparência administrativa, não é para expor os
cidadãos, não é isso que se pretende. O que se pretende é expor a administração, não os cidadãos ou os seus trabalhadores da administração pública. A administração pública deu a entender recentemente que queria passar bases de dados e a gestão dessas bases para computação na nuvem. Como é que vê, na altura deu a entender que tinha algumas dúvidas em relação a essa solução. Como é que vê essa solução, uma vez que tecnicamente ela é muito publicitada, como todos sabemos? Repare, como eu há pouco dizia, é bom que a administração pública utilize as novas tecnologias e, portanto, que as empregue para tornar mais eficiente a relação com o cidadão. E mais barata. E mais barata, no plano dos custos, que parece ser a grande qualidade da cloud. De facto, isso é tudo muito positivo. Agora, é preciso ver o outro lado, e o outro lado é o tal impacto na privacidade e a segurança da informação, que não é necessariamente a mesma coisa, mas que está relacionada. Acha que a cloud não é tão segura como as bases de dados físicas que eu não sei, vamos lá ver, há um problema de claramente que a cloud põe, que é o acesso pela internet. Há pouco falámos dos portais, do balcão único eletrónico, por aí fora. O acesso pela internet é sempre uma fonte potencial aos dados, é sempre uma fonte potencial de risco para esses dados, para a segurança dessa informação, porque evidentemente, por muito encriptado que esteja a documentação, a informação, o canal de comunicação, há sempre riscos, porque estamos em rede aberta e, portanto, não vale a pena aqui querer dourar mais a pílula do que isto. A questão, isto há vários planos, aqui várias questões que se colocam. Essa é uma delas, é o risco acrescido que um acesso pela internet sempre cria para o acesso à informação. É a questão da própria disponibilidade da informação, porque uma informação que está toda concentrada, digamos, vamos chamar num único servidor, para simplificar, não é talvez a expressão técnica mais correta, mas enfim, está toda concentrada. Se falha por um determinado momento, enfim, essa disponibilidade, se não é possível garantir a disponibilidade dessa informação, há áreas em que isso pode ser crucial, não é? Saúde, justiça, de repente é preciso uma informação e não se consegue aceder. E já vos foi pedido o parecer? Já nos foi pedido parecer e emitimos parecer. E entendemos que a lei era omissa em relação a uma série de questões, que não estavam bem explicadas algumas questões, e desde logo o problema da informação, de como é que vai ser feita a arrumação, se a própria não está claramente definido no diploma, e portanto vai ser ainda uma opção, se essa cloud é pública, não vou usar os termos técnicos, vou fugir às questões, se é uma cloud só do Estado ou se é partilhada também com outras entidades privadas. E essa que é uma questão crucial, desde logo nos parece. Quer dizer, temos que ter o tipo de informação. Há informação que pode não ter grande mal-estar numa cloud que seja partilhada com outras entidades, mas há informação que claramente não pode estar nessas circunstâncias, além de que há informação que provavelmente não pode estar também lá nessa cloud, isto é, não pode estar concentrada no mesmo ambiente que outra informação do Estado, porque é importante que a informação dos cidadãos esteja repartida. Isso é uma questão de proteção dos dados pessoais, quer dizer, um princípio básico, não é? Um princípio básico. Quanto menos concentrado tiver informação sobre um cidadão, melhor. E, portanto, apesar de tudo, do ponto de vista de segurança da informação, também se a informação estiver separada, há vantagens desse ponto de vista, não é? Mas essa é uma questão que se coloca, por exemplo, nos dados fiscais, porque ainda há pouco tempo, tanto quanto sei, o professor José Tribolé disse que havia riscos graves para a informação fiscal dos portugueses, dada a obsolescência do sistema informático da autoridade tributária. Pois isso eu não conheço o grau de obsolescência do sistema informático, não conheço. Admito que também haja interesse em que haja uma renovação dos sistemas informáticos das entidades administrativas, porque isso significa um incremento à economia nacional também, portanto, desse ponto de vista, mas de qualquer forma, quer-me parecer que o problema aqui é de garantia de segurança da informação e portanto, de avançar nas tecnologias que conseguem, de facto, trazer um melhoramento em termos de segurança de informação. E isso aproveita quer a informação classificada do Estado, quer a informação sensível dos cidadãos. Isso, desse ponto de vista, não tenho dúvida que é vantajoso. Os investimentos têm que ser feitos de forma bem pensada, como digo, porque não adianta estar também a implementar novos sistemas tecnológicos se eles não tiverem pensada a questão do impacto na privacidade. E é possível, logo por base, construir sistemas que tenham esse especial cuidado. E há bons exemplos, não é? Há bons exemplos. Quer citar algum?
Temos alguns exemplos na saúde que depois não temos acompanhado agora mais recentemente, portanto não sei como é que estão, não é? Mas que, polícias pelo menos também, nas polícias que foram construídos com algum cuidado desse ponto de vista e, portanto, com algumas garantias, nunca se pode garantir a 100% a segurança da informação, mas com algumas garantias de proteção dos dados dos cidadãos. Uma pergunta muito concreta relativamente a outra lista, que é o registro de identificação criminal de condenados por crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual de menores, ou seja, vulgarmente chamada lista de pedófilos. Já recebeu a proposta? Já recebemos a proposta, finalmente. A proposta chegou à Assembleia da República e foi finalmente enviada para a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Houve um outro momento, digamos, no procedimento legislativo, que foi a elaboração da proposta pelo próprio Governo e, portanto, a sua aprovação em Conselho de Ministros, mas temos esse procedimento interno dentro do Governo, nesse procedimento não foi consultada a Comissão, o que nós esperaríamos que assim sucedesse, até porque, só para exemplificar, quando vou dizer isto de outra forma, o Ministério da Justiça, contra outros projetos de diploma ou propostas de diploma, teve esse cuidado de enviar à Comissão Nacional de Proteção de Dados para emissão de parecer antes de ser aprovado no Conselho de Ministros. Não é obrigatório, mas... No nosso entender é obrigatório. A nossa lei, quando fala da obrigatoriedade de consulta à Comissão, é para ter o efeito útil, portanto, para podermos contribuir com as nossas opiniões para o melhoramento do diploma legislativo. E, portanto, parece-nos que... antes da aprovação em Conselho de Ministros, deveria ter ido à Comissão. Teria tido utilidade ouvir-nos nessa fase. Quanto a maior parte dos diplomas tem havido esse cuidado, quanto a este não houve esse cuidado quando é evidente que está ali em causa um tratamento de dados pessoais e, portanto, isso para nós é incompreensível. E confirma-se a sua análise prévia relativamente àquilo que é esta lista? O diploma está já diferente de uma primeira versão que terá corrido e que nós não chegámos a ter conhecimento. O diploma está agora em apreciação, mas eu diria que sim, que se mantém algumas das questões base nesta matéria, que de inconstitucionalidade. Sim, resumindo, de inconstitucionalidade. Mas, como digo, ainda está em apreciação e portanto, ainda não aprovámos ainda o parecer, portanto, não vou vincular aqui os meus colegas de comissão, claro. Para já é esta a opinião. Se o vosso parecer for pela inconstitucionalidade do diploma, o que é que acontece na prática ou nada acontece? É opção político-legislativa. Nós temos aqui uma função estritamente consultiva e, portanto, de dar a nossa opinião e juntar argumentos que podem ser ponderados pelos deputados para efeito no momento da votação, portanto, e da apreciação do diploma. Ultimamente temos também vivido a questão da ameaça do Estado Islâmico, a ameaça terrorista. A União Europeia tem vindo a discutir o assunto. Aqui em Portugal também se procederam algumas alterações legislativas. Uma das alterações que está em cima da mesa é a criação da chamada PNR, ou seja, no fundo uma lista de registro de identificação de passageiros. Como é que a Comissão Nacional de Proteção de Dados vê esta matéria? Mais uma lista, não é? É mais uma lista. Estamos na moda das listas. Repare, como princípio, a Comissão não diria não aplaude, mas também não censura à partida uma tal solução. Agora, de facto, este é um projeto, enfim, uma ideia que não está, por hora, na nossa perspectiva, justificada, isto é, o PNR, esse Passenger Name Record, essa lista de passageiros que inicialmente estava prevista para serem apenas passageiros que saem e entram do espaço europeu e, portanto, ou seja, das fronteiras, ultrapassam as fronteiras europeias para o exterior ou entram nessas ou ultrapassam para cá. E que, entretanto, já se admite que seja também dentro do próprio espaço europeu, portanto, entre Estados que estão num regime, enfim, sujeitos àquele sistema Schengen e, portanto, num regime de liberdade de circulação de pessoas. E, portanto, a primeira constatação lamentável deste ponto de vista, enfim, é que há uma contradição com o princípio mais básico da União Europeia, que é a liberdade de circulação. A circulação de pessoas, bens, capitais, de repente fica reduzida e já não há uma verdadeira liberdade de circulação de pessoas. Parece uma contradição em relação àquilo que é a política europeia. Mas, enfim, isso é uma apreciação do ponto de vista político que aqui também, do ponto de vista da Comissão Nacional de Proteção de Dados, pouco releva, é só aqui uma à parte. Agora, quanto à questão de fundo,
não se consegue perceber, e portanto ainda não foi bem explicado, qual será a vantagem desta lista em relação à que já existe, porque já existe uma lista, chama-se API, que é a lista de passageiros que as empresas de aviação têm e que guardam por um curto período de tempo com informação sobre os passageiros. E portanto, se a polícia pode, em sede de investigação, pode consultar essa lista, para que é necessário criar um PNR, para que é criar uma segunda lista? O que é que isto traz de vantajoso em relação a ela? Isto ainda não está demonstrado, não é? E, portanto, eu acho que é preciso que, em sede de opção político-legislativa, se for esse o caminho a seguir, se explique isso claramente, quer dizer, que se explique qual é se é adequado a resolver a questão e, sobretudo, porque não tenho dúvidas também que resolva a questão, a verdade é que a maior parte dos ataques terroristas dentro da Europa têm sido perpetrados por quem já cá estava, dentro das fronteiras, portanto não vejo que isto traga verdadeiramente uma especial vantagem, e depois se é verdadeiramente necessário. Acresce que, como sabem, o avião não é o único meio de deslocação, e portanto depois haveremos de ter as listas para os barcos, para os navios, para os comboios, e portanto isto vai por aí fora. Exatamente. Qualquer dia até para andarmos de trotinete dentro do espaço europeu, vamos precisar dar os nossos dados. Quer dizer, parece-me um bocadinho, se formos por aqui, parece-me que estamos a ir longe demais, mas enfim, isto para já são apreciações genéricas, ainda sem um diploma à frente para Espera que ele chegue lá fundamentado. Eu espero que seja explicado aos cidadãos a necessidade dessa listagem, que eu acho que é essencial, que num Estado democrático é essencial, porque é uma restrição grande de uma liberdade e que é essencial. Num Estado, na cultura europeia, a liberdade de deslocação é absolutamente essencial. E, portanto, acho que é uma restrição tão grande, um condicionamento desse ponto de vista tão grande deste direito de liberdade. Já nem falo da privacidade. A privacidade aqui é instrumental, digamos, aqui está num plano instrumental em relação à liberdade de circulação, que acho que é exigível essa fundamentação, sim. Uma questão em relação a uma moda que apareceu há uns anos esta parte, que são os drones, que invadem a nossa privacidade das formas mais estranhas, diria, porque voam por todo o lado, podem passar por cima dos quintais, dos jardins, de tudo, no fundo, e eu perguntava-lhe como é que se garante aqui a privacidade com estes aparelhos. Pois tem que se garantir. Eles estão aí, nós não conseguimos de facto evitar. E também tem problemas do ponto de vista de segurança. De segurança, exatamente, de integridade física das pessoas, exatamente, de riscos de acidentes, exatamente. Não, e não só, e também em termos de segurança nacional também. Sim, claro, também. Não, isso é evidente, exatamente. Isto é, estes aparelhos de facto estão aí, invadiram o mercado e, portanto, agora é difícil, é uma nova tecnologia, lá mais uma das novas tecnologias que coloca problemas novos, quer do ponto de vista de segurança nacional, quer do ponto de vista até de garantia de integridade física de todos, porque corremos o risco de eles começarem a cair ou desfocarem uns contra os outros e, portanto, poder haver alguns problemas de gestão de tráfego aéreo. Mas, além disso, para o que interessa à Comissão Nacional de Proteção de Dados, do ponto de vista de garantia da privacidade dos cidadãos. E, de facto, o problema que eles trazem, vamos lá ver, eles em si mesmo, o drone, portanto, o tal meio aéreo não tripulado estar a voar, para nós não é um problema. O problema é que nós não sabemos o que é que vai acoplado, que tipo de dispositivo vai acoplado ao drone. Pode ter câmaras de filmar, pode ter gravação, microfones, pode ter uma série de outras coisas. Pode ter dispositivos que detectam, tanto sensores térmicos, pode ter dispositivos que permitem o reconhecimento facial, ou pelo menos que associado à captação de imagem permitam depois o reconhecimento facial a partir da base onde está a ser recolhida a imagem. Pode ter ainda um outro dispositivo que é a captação de entrada, digamos, de acesso aos nós de comunicações eletrónicas, tanto da rede Wi-Fi, isto é, conseguir entrar nesses nós de acesso à rede Wi-Fi e, portanto, conseguir captar tudo o que lá estiver de informação, ou seja, passwords, conteúdos de e-mails, o que seja. Pronto, e, portanto, isto é, de facto, do ponto de vista de segurança, de informação, coloca problemas sérios. Do ponto de vista de privacidade, também coloca problemas, porque, repare, tem uma... Os dispositivos que são acoplados já são conhecidos. O problema é o potencial que é dado a esses dispositivos pelas características do drone, que tem uma mobilidade extrema, não é? Circula com grande facilidade e com uma grande flexibilidade. Depois tem, além disso,
aquele lado de, digamos, quase anonimato. Muitas vezes nós não o vemos, não o conseguimos ver, não o conseguimos detectar, ou conseguindo vê-lo, não sabemos de quem é que está, o que é que está a fazer, exatamente o que é que ele está a fazer, e ao serviço de quem está. É quem está a legislar, é preciso legislação e é preciso legislação urgente. Porque, e já recomendou isso às autoridades? Já recomendámos no ano passado, há cerca de um ano, precisamente na Assembleia da República, chamamos a atenção para a necessidade desta legislação na primeira comissão parlamentar e entretanto, enfim, está a ser preparado um diploma, tanto quanto fomos informados, está a ser preparado um diploma sobre esta matéria, mas é preciso que ele tenha, de facto, em conta estas questões e tenha em conta o impacto na privacidade. É preciso criar sistemas que permitam ao cidadão controlar a informação que eventualmente possa ser recolhida sobre si próprio por esses drones. Acho que isso é essencial. Chegamos ao final desta nossa entrevista e, como habitualmente, costumamos lançar umas palavras para uma resposta rápida por parte dos nossos convidados. E a primeira é número de contribuinte. Não lhe dou a resposta óbvia que me saltou agora. Sabe, claro. Não lhe vou dar essa resposta óbvia. Enfim, é um número de identificação útil para a interação com a autoridade tributária aduaneira, é o que eu lhe vou dizer. Reforma do Estado. Reforma do Estado é um conceito muito abrangente, enfim, pensando naquilo que releva para a proteção de dados pessoais, eu diria que tem muito a ver com a modernização da administração pública, muito a ver nessa parte, embora tenha aí um âmbito mais alargado. Revisão constitucional. Tema que volta e meia vem à baila. Eu diria revisão constitucional com os limites de garantias de direitos fundamentais que em tempos de crise são sempre muito sacrificados e, portanto, com algum cuidado nessa revisão constitucional se tratasse de a fazer nesta fase, num período de crise que é sempre arriscado. Facebook. Rede social com os perigos que todas as redes sociais trazem do ponto de vista da proteção da privacidade. Professora Filipa Calvão, Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, muito obrigada por ter estado hoje aqui connosco nesta entrevista conjunta Antena 1 Diário Económico, que já sabe está disponível em www.rtp.pt. Boa noite.